Eu acho que faz uns 4 meses que eu pedi pra vocês me mandarem algumas perguntas lá na aba de comunidade do YouTube e eu recebi acho que 50 perguntas e até hoje não respondi nenhuma, mas isso vai acabar, porque no vídeo de hoje eu vou responder essas perguntas e não se preocupem, todas elas são sobre o Enem e estudos, então vai ser interessante pra vocês também. Ana Pereto me perguntou qual a forma mais eficaz para se adquirir repertório para redação. Assim, eu não tenho como falar qual é a melhor forma para todo mundo, mas eu posso te falar o que funciona para mim. Eu acho que vocês já devem ter visto muito isso de citações-chave para redação, lista de citações para redação do Enem e tudo mais. E assim, essas listas elas ajudam um pouco, mas eu acho que a galera acaba confundindo um pouco as coisas e não entendendo direito como você deve fazer uma citação no Enem. Porque nego vai replicando, vai dando toma uma proporção que você não tem noção. E eu tô falando isso porque eu uso essas listas, eu escolhi algumas citações específicas e tentava dar uma pesquisada. Tentava não, eu dava uma pesquisada em cima para ver qual era a ideia que ela realmente estava querendo passar, para conseguir entender em que contextos ela realmente se encaixava. E isso me ajudava também porque, por exemplo, as frases de Paulo Freire. Tem as frases dele, as citações, exatamente como ele falou, que você pode usar na redação. Tem algumas bem famosas, uma delas é se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E também, se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Você pode pegar essas citações e utilizar na sua redação sobre temas que têm a ver com educação, ou então redações sobre a educação de fato. Mas quando você pesquisa um pouco para entender que tipo de ideia ele quer te passar com isso, o que ele estudava, isso te ajuda também porque às vezes você consegue encaixar a ideia de Paulo Freire em outros temas. E mesmo que você não lembre a citação exatamente como ela foi feita, você consegue citar Paulo Freire a partir da ideia dele. E isso funciona com vários outros pensadores. As Tias e de Lima Fontes me perguntou o que você acha de tentar medicina após os 34 anos. Eu não tenho como falar de forma mais densa sobre isso, porque não é uma vivência que eu tenho. A única coisa que eu posso te falar é que eu já vi muitos casos de pessoas que entraram na faculdade de medicina muito depois de terminar o ensino médio, digamos assim. Eu já tive alguns professores de biologia que, no momento em que eles estavam me dando aula, eles também cursavam medicina. Um deles até contou a história dele e ele entrou com 36 anos, se eu não me engano, e cursava medicina, dava algumas aulas. Então, tem muita gente que faz isso, mas eu realmente não tenho como falar mais sobre isso porque eu não tenho essa vivência. Miquéia Santiago perguntou se eu tenho muita dificuldade em estudar em casa. E, na verdade, não. Eu até prefiro. Eu estudei em casa em 2017, em 2019 e estou estudando agora em 2020 também em casa. E eu já estou super acostumado. Eu fiz curso em presencial só em 2018. Foi bacana, mas eu gosto de estudar em casa. Mas eu acredito que não é para todo mundo, assim, não é todo mundo que vai se adequar bem, principalmente porque eu acho que para estudar em casa pro Enem, além da disciplina, porque inevitavelmente você vai ter que ter um mínimo de disciplina para conseguir estudar de fato, é preciso que você tenha autonomia e você adquire essa autonomia sabendo muito bem como é a prova que você vai fazer, que nível você precisa atingir para conseguir tirar uma nota específica naquela prova para ser aprovado e o que você precisa fazer para alcançar esse nível. Porque toda essa melhoria de desempenho no Enem ela é um processo. Então não é porque você sabe que você precisa resolver questão de uma determinada forma para conseguir acertar mais questão em alguma determinada área que isso vai acontecer assim. Então, eu acho que para você estudar em casa é muito importante que você tenha todo essa bagagem, esse conhecimento do que você precisa fazer para conseguir o resultado que você quer. Se você ainda não tem essa autonomia, ainda não tem esse conhecimento, não tem problema nenhum. E assim, para essas pessoas pode ser até interessante fazer um cursinho presencial, porque você tem todo o apoio e toda a estrutura que você precisaria conhecer sozinho, estudando em casa, mas aí você já vai ter isso para você com a orientação dos professores e tudo mais. João Alberto perguntou como estudar química e física mesmo odiando as matérias. E, gente, quando você... Assim, é super normal você não gostar de algumas matérias, até quando você escolhe um curso universitário para fazer, mesmo que você tenha escolhido porque você ama aquele curso e quer ter aquela profissão, mesmo assim vão ter matérias que você não vai gostar. E olha que são sobre temas que, teoricamente, te interessam porque foi você que escolheu. Estudando para o vestibular, então, que são matérias
muito diferentes uma da outra, é inevitável que você não goste de algumas delas. Mas nesse caso é importante entender que tudo isso faz parte do processo de preparação para o vestibular. É como quando você tem que lavar a louça, por exemplo. Você sabe que você tem que lavar aquela louça para depois você ficar livre. E não é uma situação agradável, mas você sabe o que você tem que fazer, você vai lá e faz, e depois você ficou livre para fazer outra coisa. Você ganhou a sua recompensa por ter feito algo desagradável, digamos assim. E é exatamente a mesma coisa quando você está estudando para o vestibular. O mais importante é que você se esforce para aprender. Não tem problema você fazer isso odiando tá fazendo isso, sabe? Eu também acho chato essa ideia de a gente tem que olhar tudo com bons olhos e tarará. Não, tudo bem você fazer alguma coisa que você não gosta de fazer, sabendo que aquilo faz parte de um processo para você chegar num ponto onde você quer chegar. Mas se esforcem. E não deixa que o seu ódio por essa matéria te impeça de estudar ela direito. Eu também acho que é sempre melhor você demandar mais tempo e ter mais esforço nas matérias que você tem mais dificuldade e também nas matérias que você mais odeia. Porque no final das contas são essas coisas que estão te impedindo de ter um bom resultado. Se você ficar estudando só o que você já sabe, o que você gosta, você vai manter sempre o seu mesmo desempenho, e não é isso que a gente quer. João Vitor Pérez me perguntou, você estudou em escola pública ou como bolsista na escola particular? Eu estudei numa escola particular, mas eu tinha um desconto só, não tinha bolsa integral, gostaria muito de ter tido, mas não tive. E é por isso, inclusive, que eu não tenho direito às cotas, mesmo sendo um estudante preto. E eu recebo muito esse tipo de comentário, por que você não usa as cotas? Por que você não usa as cotas? Eu não tenho direito a usar as cotas. Pedro H me perguntou como foi o seu primeiro Enem, ficou muito ansioso? E a verdade é que não. E não porque eu estivesse muito preparado e tal, eu na verdade estava sentindo que eu estava muito preparado, porque eu estava também meio iludido. Como eu nunca tinha feito um vestibular valendo mesmo, eu não entendia direito essa história de nota de corte e tudo mais, e na minha cabeça eu estava preparado e eu ia conseguir passar. E de fato eu passei em engenharia, mas eu não passei em medicina. Então foi um dos Enems que eu estava mais tranquilo. Nos outros anos, que eu já sabia como a coisa funcionava, que eu já tinha passado por uma reprovação em medicina, eu já estava mais nervoso, porque eu estava entendendo o que eu tinha a perder. Edvânia Linda me perguntou... Engraçado, esse é o perfil dela. Ela me perguntou, você já pensou em cursar a faculdade de administração? Me conte sobre isso. Eu acho que essa pergunta surgiu porque em algum vídeo mais antigo eu falei que eu gosto de marketing digital e que eu estudo um pouco sobre isso. Mas eu nunca pensei em fazer faculdade de administração, nunca passou pela minha cabeça. Eu só gosto mesmo de marketing digital porque é uma coisa que se aplica a isso aqui que eu faço. Esse usuário que vocês estão lendo aí me perguntou o que fazer quando você está desmotivado para estudar e como se motivar. Eu não sei de quem eu já ouvi essa frase, mas ela sintetiza um pensamento que eu já tenho faz algum tempo, que é você tem que aprender a descansar e não a desistir. É muito natural que às vezes a gente pense em jogar tudo pro alto e desistir de algum objetivo que a gente tenha que seja difícil de alcançar. Só que isso sempre acontece em momentos que a gente está muito cansado de estar fazendo aquela determinada ação. E aí a gente começa a não enxergar direito o sentido daquilo e começa a pensar que aquilo não vai surtir efeito. Na verdade, você só está cansado. Na maioria das vezes, né? Às vezes você realmente acaba desistindo de alguma coisa porque você percebe que não era pra você, mas no geral é porque você tá cansado. E isso já aconteceu comigo algumas vezes nos estudos e eu simplesmente dei uma pausa, sabe? Eu fiquei um dia sem estudar, uma semana que fosse, e eu já tava mais descansado, já tinha dado uma respirada e tal. Porque tem isso também, às vezes é a nossa ansiedade falando e não a nossa racionalidade. Então é importante que você se dê um tempo pra respirar e aí depois você volta a fazer o que você tem que fazer. Uma pergunta que eu recebi muito repetida aqui, que é você resolvendo muitas questões e fazendo um exercício que é o seguinte. Sempre quando você terminar de ler o enunciado da questão, você tem que se perguntar o que essa questão quer que eu responda. Parece idiota, mas funciona muito e eu vou mostrar um exemplo para vocês. A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e o seu uso considerado doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Aí vem a questão do exercício. O que essa questão está me perguntando? Essa questão quer saber
qual o transporte de que substância vai ser melhorada no meu corpo por conta desse doping. E aí você vai seguindo. Mas que doping? O doping é o seguinte, tem essa substância, esse EPO, que causa uma influência na maturação dos eritrócitos. E aí você vai, precisando dos conteúdos e ir buscando. Mas o que são eritrócitos? São as hemácias. Então, se eu causo uma influência na maturação desses eritrócitos, eu vou ter um aumento na maturação de hemácias. E o que as hemácias transportam? Transportam oxigênio. E aí você vai ver, há uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de oxigênio para o aumento da produção de ATP. E é mais ou menos isso, você vai fazendo isso em várias questões de diferentes áreas, sempre se perguntando o que ela quer saber de você, e às vezes a resposta vem meio confusa, mas isso vai melhorando a tua capacidade de interpretação, porque vai te ensinando a buscar as informações que você precisa para resolver a questão. É basicamente isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem um like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve clicando no botão vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo, e isso deveria ser considerado um trava-língua, mas é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!